Ora, muito boa noite a todos. Desde já, bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Luz. Estamos de volta e hoje temos como nosso convidado aqui o Hugo Amador, que provavelmente muitos de vocês conhecem. É um fotógrafo de natureza, mais dedicado à fotografia macro, mas também faz outras coisas, como vamos ver hoje. E desde já, muito obrigado, Hugo, por teres aceito o convite para estar aqui este bocadinho comigo e com o pessoal que está aí a ver. E acho que vamos todos ficar a conhecer-te um bocadinho melhor. Ok, obrigado, Mário, pelo convite. O prazer é todo meu. Como te disse, também gosto muito do teu trabalho, do teu canal. Acho que a forma como tu abordas embora eu não faça fotografia de paisagem, acaba por ser transversal a outro tipo de fotografia, a forma como tu falas da composição. Eu pelo menos associo muito aquilo que tu falas também ao meu tipo de fotografia, digamos. Sim, sim, há muita coisa que é transversal, não é? É. Acho que sim. Hugo, vamos começar então por te perguntar a pergunta que já não faço há muito tempo, porque já há muito tempo que não faço um episódio destes, que é como é que a fotografia apareceu na tua vida? Tu claramente és alguém que gosta muito de andar lá fora e de bicharada. Essa paixão pela fotografia apareceu antes ou depois da paixão pela bicharada? E como é que isso apareceu? Não, a natureza apareceu mais tarde. Pronto, para te falar um bocadinho do meu percurso, o meu primeiro contacto com a fotografia foi na Faculdade de Belas Artes. Portanto, eu fiz pintura, acabei por não acabar o curso, ahm, ah, mas na altura em que eu estudava, a fotografia ainda era analógica, isto é, ainda não havia a fotografia digital, ou estava a começar. Entretanto, eu deixei o curso, comecei a trabalhar. O meu primeiro trabalho foi na Vorten. Eu trabalhei quase 15 anos como vendedor na área da fotografia. Ok. Eu fui-me sempre especializando na parte da fotografia. Portanto, a fotografia teve sempre presente, na parte profissional e depois, mais tarde, com a compra da primeira câmara, comecei a ser um bocadinho mais exigente, não é? Portanto, eu trabalhei na Vorten. Na altura, as máquinas eram de 2 megapixels. Eu comecei a trabalhar lá, as máquinas eram 2 megapixels, 3 megapixels. Eu trabalhava na parte de recepção dos rolos, de revelação. Foi lá que conheci a minha companheira. Ela trabalhava na Kodak, na altura. Foi lá que a gente se conheceu. Estive lá 3 anos. Depois passei para a FNAC. Na FNAC, também estive lá 7 anos. O meu colega também era fotógrafo. Era um grande maluco por uma marca que começa por Ni e acaba em On, que eu não posso dizer o nome. Yeah. Posso. Porque eu não tenho grande orgulho nessa marca, Ok. digamos. Mas ele era um grande aficionado e eu acabei por comprar nessa altura. Pronto, ele também, embora ele faça fotografia de casamentos, era um bom fotógrafo nessa área. Eu acabei por comprar também uma câmara dessa marca, digamos, e foi aí que eu comecei. No fundo, eu comecei por fotografar tudo. Eu não sei se tu és dessa altura, mas a altura em que eu comecei havia muitos, ou havia pouco, mas havia aqueles sites de imagens, tipo Olhares, Sim. o Mil Imagens, não sei se conhecias. Não, Portanto, o Olhares ainda me lembro de até, pá, quando tive a primeira máquina, também já vai há uns anos, mas na altura nem fotografava muito, mas lembro-me de ter contacto com esse site, por breve que fosse, mas tive contacto com esse site, sim. Pelo menos com o Olhares, o Mil Imagens não me lembro. não te recordas. Pronto, no início foi por aí. Eu era, comprava, na altura era a fotografia da foto digital. Era grande fã do Joel Santos. O Joel Santos já estava um bocadinho à frente de todos os outros na altura. Ahm, Pronto, mas eu na altura fotografava um bocadinho de cada. Ahm, Pronto, no início foi mais paisagem, portanto, aquela coisa de conseguir fazer um arrasto, aquela emoção toda de conseguir fazer ali aquela névoa, aquela magia de ver tudo, as coisas a acontecer, aquilo que tu vias nas revistas. Mas pronto, eu acabava por fotografar um bocadinho de cada. Depois passei para fotografar pessoas também. Convidava algumas amigas para fazer tipo portfólio, para elas para as redes sociais, e ia trabalhando por aí. A natureza aconteceu quando eu comprei uma objetiva macro e andava no parque da cidade. Já andava a fotografar algumas coisas, libelinhas, insetos principalmente. E há um senhor que vem ter comigo no parque da cidade. Esse senhor chama-se Albano Soares.
e perguntou-me porque é que eu andava a fotografar, porque é que eu andava atrás de uma borboleta toda ranhosa, remelosa. E ele disse: anda a fotografar umas libelas, pá, que libelas é que é fixe, não sei o quê, não sei o que mais. E foi através dele, pronto, o Álvaro Soares, ele na altura só tinha a quarta escolaridade, mas era, em termos de saber empírico, era uma pessoa extraordinária. Isto é, ele sabia, porque eu registava as coisas, mas não lhe conseguia dar um nome, não lhes percebia a biologia das coisas, e ele acabou por me dar um nome às coisas, explicar tudo. E, pá, eu fiquei completamente entusiasmado com aquilo. Como é que alguém sabia tanto sobre fauna, flora, sobre tudo? Pá, começamos a sair também, fomos para Couce, ali nas Serras do Valongo, pá, e começamos a trabalhar por aí, a fazer principalmente. Então, esta fotografia é dessa altura. Exatamente, eu pus esta fotografia, não é que seja uma fotografia, pronto, é uma fotografia interessante, mas isto para te dizer o quê? Eu quando conheci o Albano, eu trabalhava na FNAC e tinha acesso ao laboratório. O que é que eu fazia? As espécies que eu ia fotografando, fazia fotografias em tamanho pequeno, isto é, metade do 10 por 15, Ok, e andava, e andava com aquelas fotografias sempre comigo, pá, tipo troféu, estás a ver? ok. Eh, É os olha, cromos. olha, tipo cromo, exatamente, olha, foi isto que eu fotografei, não sei o quê. E quando eu conheci o Albano Soares, eu estava com estas imagens, tinha isto na mochila, e mostrei-lhe estas imagens, ei pá, já fotografaste esta Esna e esta não sei o quê, olha que isto é muito raro, não sei o quê, não sei o que mais. Eu, pronto, olha, não sei, foi isto que eu registrei, e foi a partir daí que ele foi vendo aqueles pequenos cromos que eu ia fotografar, que eu tinha registado. Opá, vamos, que começou esta jornada na fotografia de natureza. E este gosto também pela biologia dos animais. Pois, Eu, isso é outra coisa, não é? Porque nós, nem falo por mim, não é? Eu quando vou fotografar, apesar de não ser a bicharada, mas eu tenho sempre o interesse em saber o nome das coisas que estou a fotografar, seja ela um animal, que não é costume para mim, apesar de ter sido aí que eu também comecei, porque sou biólogo e pronto, quando comecei a fotografar, a primeira coisa que comecei a fotografar foram aves e coisinhas na água, mas mesmo quando são montanhas ou árvores, não é? Tenho sempre interesse em perceber um bocadinho ou da biologia da árvore ou saber qual é o nome da montanha, qual é o tipo de rocha que estou a fotografar. E, portanto, no teu caso, pá, para além de tu ficares a saber qual é o bicho que estás a fotografar, o animal que estás a fotografar, ou o fungo que estás a fotografar, ah, provavelmente também tens algum interesse em perceber pelo menos parte da biologia, não é? Porque também te ajuda a criar imagens que sejam um bocadinho mais interessantes e também facilita, se calhar, preveres um bocadinho o comportamento dos animais para conseguires fazer a imagem que tens em mente, não é? sem dúvida, pá, é o mínimo. Eu acho que eu não, eu digo, eu não quero aqui estar muito perto da biologia, isto é, eu quero saber o mínimo, quero saber o nome da espécie, o tipo de habitat que me vai ajudar depois a tentar encontrá-la novamente, pá, perceber o mínimo, não é? Porque eu acho que acabo sempre por ir mais para a parte estética, para a imagem, Sim. mas claro que aquilo vai-me ajudar, eu sei que aquilo me vai ajudar a tentar perceber o comportamento da espécie, e é por aí. Sim, lá está. Claro que não é o principal, não é? Sim, E sim, eu sim. acho que quem tem isso como algo que é principal, se calhar é um bocadinho mais fotografia documental, que É isso. claramente hoje em dia não é o teu caso. Não sei se já foi, se calhar já foi, não é? Sim, no Estavas a início, fotografar um bicho aqui, outro bicho ali, mas um gajo chega a certo ponto que nós não queremos documentar, porque documentar é relativamente fácil no sentido em que eu passo por uma montanha, tiro uma fotografia e continuo o meu caminho. Está feito, está ali a é, montanha. Agora, se calhar, não conseguimos passar a mensagem que queremos num dia qualquer, não é? Ou o animal não se está a comportar de acordo com aquilo que nós queremos, e portanto nós não mandamos no animal, ou as condições atmosféricas não estão ideais para fotografar aquela montanha da forma que nós queremos, e portanto acho que chega um ponto, e acho que isso é normal em qualquer fotógrafo, não é? Que para além de documentar, tu queres passar algum tipo de sensação ou emoção na imagem e deixa de ser uma fotografia documental, não é? Portanto, sim. tu também tens aqui uma imagem que, apesar de eu achar que também é um bocadinho documental, é muito gira. E eu acho piada porque isto aqui eu só sei o nome em inglês, não sei se sabe o nome em inglês do bicho, mas eu acho que isto é um Arctic Tern, não é? Isto é uma andorinha do mar anã. Anã, não é do Ártico, ok, então, mas Acho que é não. parecida.
Porque isto foram Isto dos, é um. é dos animais com os quais eu comecei a fotografar, na verdade. Foram andorinhas do mar na Suécia, mas a que eu fotografei é parecida, lá está, eu não percebo nada disto, na verdade. Eu sou biólogo marinho, não sou biólogo, portanto é mais coisinhas debaixo d'água, apesar desta ave também ser marinha. Mas é um animal muito giro, desde aqui um momento engraçado. Mas isto, pelo que eu percebi do que tu me disseste, também é uma fotografia já mais antiga, não é? Sim, esta imagem é mais antiga. Pronto, eu comecei pelas, digamos, pelas drogas leves, não é? Pelos répteis, pelos anfíbios. E houve uma altura em que acabei, que fiquei desempregado, acho que foi quase um ano, e havia uma coisa que eu nunca me tinha dedicado, que era aves. E nesse ano eu fui muitas vezes ao Estuário do Douro, ali naquela ligação entre o Rio Douro Sim. e o mar. E epá, eu comecei a fotografar aves e aquela coisa de buscar uma ou duas espécies, especialmente o borrelho de coleira interrompida, que é uma espécie que nidifica todas as vezes, ou melhor, todos os anos no local, e que eu faço questão de ir todos os anos ao local, mesmo às vezes sem a câmara, só pela aquela alegria de saber que a espécie continua a ir lá e continua a usar o local para nidificar. É. Portanto, nem sempre levo a câmara, mas eu comecei com essa espécie. Epá, e depois acaba por te cativar muito o facto de veres, e associares aquilo um bocado pronto, ao lado humano, ao nosso lado, o esforço que é durante ali semanas, às vezes à chuva, a tentar preservar aqueles ovos, porque é uma espécie que faz um ninho na areia, digamos. É. Epá, aquilo cativou-me bastante e durante muito tempo quis fotografar muito, muito aves. É um desafio muito maior, que as aves, pronto, não acaba por ser. Epá, são animais mais esquivos, mais complicados. Esta imagem que estavas aqui a mostrar é uma andorinha do Maraná. Isto foi fotografado na Marina da Troncalhada, em Aveiro. Epá, acho que é um bom exemplo em que a atividade humana, eh, como se consegue ali conciliar a atividade humana com a nidificação das espécies que costumam estar no local. Esta imagem, eh, esta imagem é uma das minhas imagens favoritas em termos de aves. Eu fui lá quase 5 vezes o que aconteceu foi que a ave fez o ninho no chão. E eu tinha ido lá um dia e no dia seguinte, quando lá fui ao local, no dia anterior não estava lá os ovos. Ok. E no dia seguinte eu voltei ao local, queria ir ao local novamente, e estavam lá aqueles ovos. E eu, a partir daquele dia, comecei a fazer tipo uma contagem, comecei a ver quanto tempo é que demorava a nidificação daquela espécie, para tentar prever qual era o dia em que eles iam nascer. Ok. Mais uma vez fui lá 2 vezes ao local, passado esses 20 e tal dias, já não me recordo. Isto, no fundo, foi colocar a máquina no local, porque eles tinham nascido precisamente naquele dia, ainda tinha lá as cascas, e basicamente eu pus a câmara no local e ia para longe, porque a ave não pousava se eu estivesse perto Sim. não é? Portanto, eu ia de vez em quando ia à câmara, punha aquilo em disparo contínuo, acho que estourei para aí 2 cartões neste dia, porque e saiu esta imagem, pronto, já acho muita piada, a imagem vale pelaquela cria que sai ali de baixo, não é? Sim. Eu não estava camuflado, acabei por deixar a câmera no local sempre a disparar e de vez em quando ia lá, voltava a ver se estava ok, voltava outra vez a fugir e foi assim. É, porque lá está, as aves, portanto, aqui não tinhas disparador remoto, tinhas que pôr aquilo a disparar Era continuamente isso. e depois Não chegavas tinha, a casa e tinhas que lidar com um monte de imagens. Sim, eu exatamente. acho que as aves são sempre um desafio porque, pá, primeiro que tudo exigem, quer dizer, neste caso não, porque os bichos estão parados, não é? Mas quando se estão a mexer, não é? Primeiro exige muito mais da câmara, não é? Tens de ter uma câmara que consiga acompanhar aquilo e consiga acompanhar o movimento, porque por muito. Quer dizer, já se fazia fotografias destas antes das câmaras terem a capacidade que têm hoje. Hoje acho que é muito mais fácil Sem fotografar dúvida. este tipo de coisas, como tu tens aqui uma. Ahm, Pronto, porque aqui o movimento, se bem que se calhar isto aqui foi planeado, não é? E pré-focado, mas. E era assim que se fazia antigamente, não é? Tinhas que pré-focar e tinhas que antever o que ia acontecer, que é a tal história que a gente falou há pouco de conhecer um bocadinho a biologia e o comportamento do bicho para que conseguires antecipar. E isto é a mesma coisa que no desporto, né? Eu fiz alguma fotografia de desporto aqui com um colega na Póvoa de ténis, também foi um desporto que eu pratiquei, e eu lembro-me de ver gente a fotografar.
E eu reparava que eles estavam ali a gastar o cartão e a baterias, e aquilo não saía nada de jeito. E eu lembro-me de estar a fotografar o evento e eu fazia dois disparos e conseguia apanhar a bola esmagada na rede da raquete. Um gajo que não conhece o desporto, não é? Consegue antecipar. E se tu Exatamente. estivesse a disparar, sei lá, imagina, na altura se calhar eram para aí 6 frames por segundo que as máquinas faziam, em 6 frames por segundo a bola já bateu e já saiu. Tu ou carregas no momento certo ou não vais apanhar aquilo, não é? E aqui é um bocadinho isso. Se tu conseguires prever, nem sequer precisas de uma máquina que tenha uma capacidade brutal de focagem e de frames por segundo, porque eu acho que isso, na verdade, claro que facilita, mas eu acho que nós, ultimamente, temos uma tendência a sobrevalorizar o que a tecnologia consegue fazer por nós, porque, na Sem verdade, a dúvida. maior parte das vezes não é preciso. Muitas vezes perguntam da minha câmara o que é que isso faz, como é que foca. Não faço ideia. Eu uso isto em manual, o ponto de foco único, não faço mais, e uso o temporador a 2 segundos. Podia ser uma máquina qualquer, na verdade, não é? Portanto, eu acho Sim, que nós tendemos a é digital. sobrevalorizar, mas sim, as apps, voltando às apps, são sempre um sujeito mais complicado de fotografar nesse sentido, pelo menos tecnicamente, não é? Porque são coisas muito rápidas, não é? Não é fácil. Isto é um momento muito bonito. Sim, aqui nesta imagem, pronto, como tu disseste, isto aqui é uma pré-focagem. Eu acabei, basicamente era pôr a câmara paralela à entrada do ninho. Yeah. Eu adoro esta imagem, acho que eu gosto muito de mostrar esta. Pá, porque há muitas pessoas que, ai, as aves né, são intocáveis, não se pode mostrar fotos dos ninhos. Pá, eu gosto de mostrar esta interação, esta proximidade muitas vezes das aves e como elas muitas vezes usam estas falhas na arquitetura. Isto é Sim. uma falha, isto é uma grelha que deve ter caído de uma garagem, que é um conjunto de garagens, deve ter caído daquela grelha e a árvore Coisa aproveitou louca, né? aquele espaço para edificar. Pá, Sim, eu acho eu isto, acho acho que. isto importantíssimo. Eu muitas vezes eu tenho fotografias ali ao fundo com o comando na mão, a aventar eu lá ao fundo com o comando na mão, tenho fotografias com as pessoas, isto aqui é uma rua, um local de passagem. Pá, eu acho estas imagens muito interessantes. Pá, mostrar Sim, que porque as mostra um aves bocadinho usam. a proximidade que elas conseguem ter connosco e mesmo assim nidificar, porque normalmente os animais não se importam muito de estar perto de nós, mas muitas das vezes, quando chega a altura de se reproduzirem, não é? Que é sempre uma situação em que qualquer animal Mais está sensíveis. numa situação de fragilidade maior e estão mais expostos, têm que sair e entrar no ninho para trazer comida, não é? Estão muito expostos e às vezes, apesar de poderem estar perto de nós, não se reproduzem porque é uma altura da vida de qualquer pessoa ou animal, seja o que for, em que estamos um bocadinho mais frágeis e mais expostos porque temos que fazer coisas que normalmente não fazemos, não é? Somos obrigados a fazê-las e aqui é o caso. Mas claramente acontece, não é? Pelo menos em alguns casos. Sim, sim. Mas na verdade, nós estamos aqui a falar, falámos de aves, falámos de insetos, e mas na verdade as pessoas, pelo menos eu conheço-te mais, não é? Por tu fotografares fungos. Eu não sei se é o que tu fazes mais ou se é o que tu mostras mais e fazes também outras coisas. Mas como é que tu ultimamente, pelo menos parece-me a mim, corrige-me se eu estiver errado, te dedicaste muito mais a fotografar cogumelos e fungos e se eventualmente se deixaste um bocadinho mais de lado o resto e porquê que isso aconteceu? E o que é que te fascina nos fungos? Sim, sim, as aves acabou por ficar muito, porque as aves levam muito mais tempo, às vezes a preparar, a tentar monitorizar as espécies, e eu, como acabo por ter pouco tempo, isto é, digamos, se eu tiver duas folgas por semana, dificilmente consigo sair os 2 dias, não é? É, Portanto, aquele único dia que eu vou poder fotografar, epá, eu quero é ir para o campo, acaba por ser é, isso. E se eu for para o campo só para monitorizar, acaba por ser um dia, percebes? Acabei sim, por me dedicar mais à macrofotografia, porque tu na macrofotografia não tens desculpa. Isto é, se tu sais de casa e tens um objetivo, mesmo que pelo objetivo aquela espécie não apareça, tu tens milhentas possibilidades em termos de macrofotografia. sim, sim, sim. Portanto, é um mundo que não tem limite, portanto, não te podes queixar. Por isso é que eu me fui dedicando mais à macrofotografia. Eu faço também muito répteis e anfíbios e gosto também muito dessa área. As aves ficam um bocadinho de lado, até porque não tenho
só tem uma 300 milímetros, acaba por ser muito curto para a maioria das aves. Os fungos. Eu acho que os fungos acabam por ser, em termos de fotografia, eu gosto de pintar com luz, digamos. Eu gosto de, durante o ano, vou tirando algumas fotografias que vejo na internet e ponho no telemóvel. Epá, eu gostava que naquela altura, quando chegar à altura das flores, à altura dos fungos, gostava de experimentar aquilo, aquela luz, de que forma é que eu consigo buscar aquele contra-luz. E acaba por ser um pequeno, um mini estúdio no campo, Sim, percebes? Onde tu podes experimentar aquilo que tu vais vendo e aquilo que tu gostas de fazer. Epá, e sendo sujeitos estáticos, não é? sim. É muito mais fácil do que estar a fazer aquilo com uma cobra ou com um sapo, percebes? E Sim, é um por aí. cogumelo é sem dúvida um sujeito muito mais tranquilo que um ave. Epá, e acabei por começar a perceber que também acabava por ser um bocadinho mais, mesmo às vezes nos concursos, acabava por ser sempre mais feliz nessa área. Sim, Não é que eu dedico muito, mas, por exemplo, tive sempre uma semana de férias na altura de novembro, ali no final de novembro. ok. Posso ser feliz ou posso ser, como aconteceu há 2 anos atrás, que teve a semana toda a chover. Pois. Mas E isso não é acabas, ponto. e acabas por não conseguir quase coisas nenhumas. Isso E não é este ano, ponto. Pronto, este ano tem que ir melhor. tens aqui um bom exemplo que eu acho que é o que falaste há pouco de pintar com a luz, não é? Sim, Não sem sei se é um dúvida. bom exemplo ou não, mas como tens aqui um contraste muito, muito bonito de amarelos e azuis, não sei se queres explicar ao pessoal um bocadinho como é que tu fazes isto, se o Sim, queres fazer, mas acho que seria interessante, porque é daquelas coisas que às vezes eu acho que é importante isto no sentido em que nós vemos muitas coisas online, não é? E principalmente para quem está a começar e vê uma coisa destas, eu não sei se foi assim que tu fizeste, mas has de ter usado géis com cor para dar cor às coisas, etc. Pronto. sim. E se calhar há gente que vai para o campo e tenta procurar esta luz, não é? E não sei. E não sai porque provavelmente não existe, não é? E quando a gente partilha uma fotografia destas e depois não explica minimamente que usou luz artificial quente e fria para dar este tipo de contraste, não é? Até as pessoas Pessoas ficam acabam um por bocado à rasca brincá-lo. porque depois saem e procuram e dizem, porra, como é que o gajo fez aquilo? Eu não consigo fazer. Se calhar não tem jeito para isto. Mas às vezes, na verdade, é que aquela luz naturalmente não existe e foi introduzida, não é? Como muitas vezes em paisagens, que o pessoal edita as fotografias de uma forma ah, eventualmente exagerada ou usam técnicas que fazem compósitos, juntam momentos diferentes, porque Certo, são coisas que na verdade não existem, e, portanto, por muito que as pessoas procurem, não vão encontrar, não é? certo. Pronto, eu comecei a perceber há alguns anos atrás que eu conseguia recriar através aqui neste caso é só um flash, é o que eu uso normalmente, é só um flash, e através de um gel à frente do flash e de um snut, isto é, algo que me permita direcionar a luz para um ponto, Yeah. fui começando a perceber que conseguia criar, tipo, eu olho para esta imagem, por exemplo, isto parece-me um nascer do dia ou o final do dia, mas se calhar até, percebes? Sim, sim, sim. Pois, Eu não, tu não tens que esperar pela luz, nem o sol tem que dar nos cogumelos, porque tu podes reproduzir isso com um flash e com um gel quente, e já é está. isso. Foi isso que eu comecei a perceber e isto começou a funcionar. Pá, é interessante, pelo menos a mim, esteticamente agrada muito. E no fundo, isto acaba por ser, não é nada muito complicado. No fundo, isto passa por alterar o balanço de brancos na câmara, portanto, usar uma tonalidade mais fria, Exato. a imagem vai ficar toda azul, e Sim. depois, com o tal gel branco à frente do flash e um sonuto a direcionar-te a luz, tu acabas por devolver a cor original aos cogumelos Yeah. eh, e criar este contraste Sim, 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 lá está. Tu eu acho que funciona usas muito aqui bem. cores complementares, não é? Que dão o amarelo e o azul, e lá Sim. está, usando o balanço de brancos azul e depois usando o flash, disseste que usaste um gel branco, portanto, usaste luz. É um gel laranja. Ah, laranja, ok, ok. Um gel Portanto, é um laranja, laranja com um azul, que é sempre, acaba por ser sempre que eu acabo por usar, exato. Ok. acaba por dar este contraste. Exatamente. Pronto, porque, e lá está, os cogumelos normalmente também têm uma vantagem que é, né, estarem sempre em sítios relativamente escuros, né, em que Sim, depois tu conseguindo manipular a luz que lá chega é a que tu introduzes, porque há muito menos, há muito, não há muito mais ali de luz, na verdade. E, portanto, a luz que tu introduzes é a luz que lá está, baixando o balanço de brancos, como tu falaste, que é uma coisa também que eu digo muito
ao pessoal para fazer, que acho que às vezes nós, quando estamos, portanto, quando estamos no terreno, e Esquecer, não é? se tivermos tempo de mexer no balanço de brancos, ou no equilíbrio de brancos, às vezes há situações em que aquela fotografia funciona, mas se estivermos com aquilo em automático, aquilo parece que não é nada. Mas se mexermos, há coisas que aparecem, há cores novas que aparecem, Sim, sim. opá, acho que é algo que se deva explorar, porque de facto mudam muitas imagens e eu acho que é algo que a maior parte das pessoas não explora o suficiente, que é, o pessoal brinca sempre com abertura, para profundidade de campo, não sei o quê, mas acho que o equilíbrio de branco é sempre deixado um bocadinho de lado e muitas vezes tem um poder muito forte no resultado final da Sem dúvida, imagem e sem acho que dúvida. é A cor, negligenciado. a cor acaba por traduzir sentimentos completamente diferentes, Claro, sim, sim, sim. em imagens. A cor altera-te muito aquilo que o teu cérebro vê sobre a imagem. Exatamente, claro. Sim, Azuis e laranjas e etc. São cores muito diferentes, não é? E quando tens as duas juntas também crias uma transição de cor e separas bem as coisas, não é? sim, sim. E claramente tu fazes isso várias vezes, tens aqui a mesma coisa, não é? Se Sim. o pessoal se lembrar da Aqui foto é anterior, os tons são exatamente os mesmos. exatamente igual, é o mesmo conceito. Isto aqui é um bocadinho aquilo que eu te disse há pouco, que é, tu vais, isto foi no no Parque Biológico de Gaia, é um sítio que eu antes até gostava muito de ir fotografar até fungos. Isto foi num dia daqueles que eu tirei de férias e cheguei ao local, estava super entusiasmado e não vi absolutamente nada. A única coisa que eu encontrei foi este cogumelo. Ele nem é particularmente bonito, nem é particularmente interessante. Tu passavas por ele e não davas nada por isto. Eh, é- e acaba por ser um bocadinho o mesmo conceito da imagem anterior, neste caso é em contraluz. Aqui usei também um borrifador. Portanto, esta ambiência que tu tens aqui, estas pequenas gotas aqui a pairar, é de um borrifador. Opá, eu aqui acho interessante eu ter conseguido esta imagem num dia que podia ter dado, em que eu podia ter chegado a casa sem imagem nenhuma. Exatamente. Pá, aqui neste caso, mais uma vez, aqui o contraste entre o tom azul e o laranja em conta-luz. Isto faz-me lembrar que o sol está a nascer, não é? Exatamente, Olha para exatamente. aqui, ó. Epá, aquele gajo esteve ali à espera que o sol nascesse. Não. Não. Tem que criar pronto, este elemento da luz acabei por introduzir na fotografia, pá, e acho que funciona muito bem. Sim, eu acho que esta mensagem é mesmo muito importante para quem está a começar a fotografar, porque as pessoas podem achar que isto é de facto um momento irrepetível, Pois, porque sim, estava sim. a chover e o sol nasceu, ou não sei o quê. Não é nada disso, não é? Não, Isto pode-se fazer em qualquer altura do dia, bem, entre aspas, não é? Se tiveres uma luz muito forte, não consegues fazer isto, talvez, mas podes estar ali uma hora à volta do cogumelo e consegues fazer isto várias vezes. Portanto, não é algo. É preciso material e é preciso luz artificial e etc., como acabaste de referir, um borrifador, um flash com gel, etc., o snoot, etc. Pronto, e isso tudo ajuda mas é basicamente material e montar um pequeno estúdio à volta do é isso. cogumelo É isso. ir experimentando. Ir experimentando. Sim, já me disseram, mas isto não tira um bocadinho de valor à fotografia? Eu não acho que não. Não é por eu estar ali tipo 2 horas à espera que o sol nasça e pá, naquela dúvida que se vai dar aquela cor ao cogumelo ou não. Pá, isso, eu acho que é Eu acho que quando falamos de fotografia de natureza, hum, eu acho que dizer que porque usaste uma luz artificial tira valor à fotografia, eu acho que não faz sentido nenhum, até porque é preciso saber usar a luz artificial. Também não é só pôr lá a luz e está a sem andar. dúvida, sem Quando há dúvida, uma sem série de dúvida. coisas, uma pessoa que nunca fotografou com luz artificial, se o for fazer, não vai fazer isto à primeira, não é? É preciso alguma prática, ir experimentando e eu acho que não tem nada a ver com o valor que a fotografia tem se usaste luz artificial ou deixaste de usar. É o Sim, que é, não é? concordo Eu contigo. acho é que quando nós pomos isto cá fora, principalmente quando estamos a pôr numa rede social ou algo do género, se nós com um festival de fotografia não precisamos fazer isso, porque as pessoas que lá estão sabem perfeitamente que isto não estava a chover, nem é o sol a nascer, provavelmente, não é? Mas quando partilhamos com um público que pode estar nos inícios, eu acho que é fixe dizermos o que é que fizemos, pá, só para a pessoa não ficar a achar que isto é uma coisa Sim, sim, em que eles vão transcendental. andar de manhã só com a máquina na mão e isto vai acontecer. É pá, não vai. Sim, Não vai, não é? Portanto, acho que o que nós estamos a fazer aqui, um bocadinho,
acho que é importante porque passa essa mensagem, não é? Sim, Eu- desmistificar um bocadinho isto sim, porque eu compreendo o que me está a dizer, isto é, as pessoas estão a começar e depois chegam ao local, epá, eu não vi nada, eu fui àquele sítio e vi a mesma coisa que tu e não vi nada daquilo Não vi que, nada disto. não vi nada disso. Não vi esta luz, não vi a chover ao mesmo tempo. E depois quem está no início muitas vezes acaba por mandar para, mas isto é que é? Isto é Photoshop? Pois, sim, sim, e às vezes ficam desencorajados também, não é? É isso, é E isso. deixam de tentar, porque não sabem como é que está por trás. Eu, na Sim, sim, verdade, é uma coisa verdade. que eu nunca usei foi flash. Sempre que usei luz artificial mesmo para as árvores, foi luz contínua, mas eu, segunda-feira, vou, bem, no domingo, vou para o workshop agora e depois no domingo já vou para a serra e finalmente vou levar isto comigo para fotografar as árvores à noite. Ok. Ahm, vou experimentar, e vou ver, Acho que, acho, acho, vou ver acho o que que é é que o interessante resultado. isso. A diferença entre isto e a luz, porque eu acho que a luz contínua tem um problema grande, que é eu não a consigo difundir tanto como um flash, que é uma luz mais fraca, e sempre que eu ponho uma coisa à frente, aquilo acaba por esmorecer muito, e depois tenho que fazer exposições de um tempo enorme, e pode ser que com o flash, como é uma luz, apesar de ser curta, é muito mais forte. Vou ver como é que funciona, porque também é um projeto que eu abandonei, ou melhor, abandonei, não, deixei de lado já há uns tempos e gostava de regressar e a ver se de domingo para segunda não durmo. Isso é algo que também, eu também gostava de experimentar um dia, também nunca fiz astrofotografia, isto é, acabar por pintar com luz também, mas coisas maiores. Um bocadinho como estavas a Pois, mas falar, de não árvores. experimentaste a astrofotografia, mas andas aqui a fazer coisas à noite, de certeza, não é? Tu andas à noite. Ok, sim. Isto faz-me lembrar uma altura pronto, um bocado complicada. Isto foi na altura do Covid. Ok, Isto foi. Eu tinha, nesta altura, acho que tinha para aí 40 anos e nunca tinha visto um pirilampo. Já os tinha visto em forma de larva, isto é, as larvas dos pirilampos, já os tinha ok, visto alguma vez, mas nunca tinha visto um pirilampo na vida. Um, e uma vez nós estávamos confinados, o que as pessoas faziam aqui era dar aqueles pequenos passeios à volta nas imediações sim, das nossas casas, não é? E uma vez a mãe de uma vizinha minha disse-me, olha, eu fui dar ali uma volta à volta do cemitério, pá, estava aflita, fui fazer um xixi. Epá, e quando ia para o caminho, comecei a ver coisas a brilhar. Olha, já não consegui fazer nada e vim para casa. Pá, e aquilo ficou-me na cabeça. Eu não comecei a ver coisas brilhantes e eu fui lá no dia seguinte e eram pirilampos. ok, Epá, o espetáculo dos pirilampos para mim para mim um dos espetáculos mais interessantes da natureza. Eu acho que é daquelas coisas que eu posso fotografar isto muitas, muitas vezes, mas nunca vai ser. O espetáculo em si será sempre superior às fotografias que eu vou conseguir. Acho que é um espetáculo lindíssimo. Todos os anos, a partir deste, acho que foi em 2021, todos os anos eu vou ou ao Parque Biológico, ou outros locais, com um amigo, tentar fotografar este espetáculo. Acho que é brutal. O Parque Biológico costuma fazer todos os anos durante 3 semanas. Acho que é uma coisa muito interessante para fazer em família, porque lá realmente são mesmo muitos. Acho que é uma coisa muito interessante para levar a família. Isto aqui, a fotografia em si não é, em termos de luz, não é muito interessante. Portanto, tens aquela parte lá em cima muito amarelada. sim, Aquilo é a luz artificial da rua. Portanto, infelizmente, ok. este caminho tem luz artificial aqui nas minhas costas, digamos, e aqui vê-se claramente que os pirilampos acabam por procurar sempre as A zonas zona de, mais escura, é. de sombra. Exatamente. Eh, Não, isto, é giro. Eu também já fiz algumas atividades com o Carlos Rios, que tu conheces com certeza. Também promovo isto, também já levei a minha filha para ela ver pirilampos e ela, por acaso, gostou muito e é de facto uma experiência muito bonita. sim. Não há, Eu adoro, adoro. é muito giro, é de facto muito giro. Aqui nesta imagem, só para também, pronto, isto aqui deve estar para aí cerca de 1 minuto. Isto é, isto aqui são várias exposições, não é uma única exposição. É, Acaba por funcionar melhor. Tu podes fazer aqui uma longa exposição, tipo de 1 minuto, 2 minutos, mas fica muito mais interessante se conseguires combinar depois, tipo camadas, digamos, sim, as várias exposições, que eu acho que seriam cerca de 5 segundos cada uma, acho eu. ok, ok. Que é para teres mais pontinhos, não é? Que é para parecer, que é para Exatamente. parecer teres uma densidade maior
exatamente. E lá. Sim, porque também acho que, lá está, provavelmente se alguém for a um campo não vai haver esta densidade de luz Não, não. espalhada, portanto, há muito menos pontos. Aqui simplesmente temos pontos que foram captados em momentos diferentes e depois foram Sim, juntos sim, no pós-processamento, né? exatamente. É. E para além disto tudo, pronto, já vimos aqui uma panóplia de coisas que tu fazes, mas é quando tu falaste que não tens tempo para planear e para observar, não é? Mas há aqui uma fotografia que eu acho que obriga a isso, não sei, mas também tu nos vais dizer que é uma É a fotografia fotografia que da eu por Gineta, não acaso. é? Hã? É a fotografia da Gineta. Claro. Que eu comentei contigo até este ano, quando estávamos lá no In situ, que tinhas esta fotografia na exposição coletiva, e é uma fotografia muito bonita, não só por ser um animal que é um animal que é noturno e que a gente o vê, não é? Mas para além disso, claramente tiveste aqui cuidado no posicionamento dos ramos, portanto, estão a apontar para a gineta, portanto, há aqui uma série de coisas que funcionam bem. Ahm, Como é que tu encontraste esta gineta? Como é que a fotografaste? Como é que fizeste isto? Ok. Pronto, a Ah, foto. e já agora, onde é que entram os mamíferos na tua vida, né? Porque os mamíferos são uma coisa que a gente ainda não falou. Ok. É assim, aqui mais uma vez os mamíferos aqui foi uma questão também foi um desafio. Uh, eu há bocado disse que eu gosto muito de ir gosto muito de ir, o que eu gosto é de ir para o campo. Uh, eu, pronto, nos encontros de fotografia sempre fui convidado e fui sempre recusando as propostas. Porquê? Aquilo que em parte é isto é, eu sinto que eu não tenho um projeto, digamos. O meu projeto é ir para o campo. Eu quero é me divertir, quero fazer as minhas coisas. Não levo isto muito a sério. Sou exigente, não é? Em termos de fotografia, mas não levo isto muito a sério. Ahm, e pá, eu ficava sempre naquela, pá, mas eu não tenho. O que é que eu vou lhe apresentar? Um projeto que eu não tenho, isto é, se aquilo que eu faço é me divertir, claro, não tenho assim nada que me possa dedicar, que tenha dedicado tanto tempo. Este foi provavelmente o único exemplo em que eu realmente dediquei mais tempo. Isto é, pode-se chamar um projeto, digamos. Aqui foi pelo desafio, mais uma vez. Eu via fotografias de fotomodelagem. Epá, acho que os mamíferos acabam por ser aqueles os mais complicados de fotografar, porque te obriga a monitorizar durante muito tempo, obriga-te a ir aos locais durante bastante tempo. É um desafio, isto é, construir um setup, uma câmara, uma caixa que te proteja o equipamento, que te proteja os flashes. Aquela sensação de deixar o material no campo e não saber se o vais encontrar no dia Yeah. seguinte, não é? Acaba por ser aqui uma adrenalina, um tipo de fotografia com uma adrenalina diferente. Acaba por ser, mais uma vez, é um estúdio, digamos. Isto foi na casa, não foi no quintal dos pais de um amigo meu, em Braga. E ele já me tinha dito, pá, eu acho que a gente anda lá muitas vezes, não sei o quê, começamos a pôr câmaras e realmente andava lá a gineta e andava a raposa. Ao contrário do que eu pensava, a raposa é muito mais desconfiada em tudo, em tudo. Isto é, tu basta mudares alguma coisa de um dia para o outro. Por exemplo, a raposa aparecia todas as vezes nas câmaras de armadilhagem. Mas depois, sempre, por exemplo, desde o momento em que pus lá um tripé, a raposa nunca mais cruzou aquele caminho. Nunca mais. Às vezes via só longe e ela voltava para trás. Bastava só mudar qualquer coisa, um tripé. Ok. Ela nunca mais voltava ao local. Esta gineta é exatamente o contrário. Eu pensava que ia ser muito mais complicado. Era curioso. É um bicho lindíssimo, acho que é um gato lindíssimo, não é? Um, esta gineta ia lá quase todos os dias, ou melhor, ia todos os dias, às vezes 3, 4 vezes por noite. Isto é, a gente às vezes punha alguma comida, ela limpava logo tudo no início, mas depois voltava a passar 2 horas para ver se ainda havia mais. Ela chegou a lamber a câmara, chegou a lamber os flashes, ela ia-me para a câmara e fazia tudo, digamos. Pronto, foi um bicho relativamente fácil, isto demorou cerca de 4 meses, acho eu, a tentar fazer as imagens. Tem uma história curiosa. Eu perguntei a um amigo meu, biólogo e também fotógrafo, é o Vasco Flores, epá, qual é a maior dica que tu me podes dar? E ele disse-me, epá, nunca vais para lá fazer testes de luz com os animais. Leva sempre um boneco, leva sempre um peluche
e faz os testes no local com o peluche. Quando eu fui no dia instalar as coisas para fazer as imagens, eu esqueci-me do peluche. O que é que eu fiz? Epá, tinha um lenço na mão e pus o lenço no sítio para fazer a focagem, isto é tudo focagem manual, um, pus o lenço, foquei, testei as luzes e vim-me embora. A meio da viagem, epá, eu parecia-me qualquer coisa, faltava-me qualquer coisa. Era o lance. Era o lenço. Portanto, o lenço ficou em cima da árvore, e as melhores imagens que eu tenho da gineta acabam por ser nesse primeiro dia, foi logo no primeiro dia, só que ela estava com a pata em cima do lenço. Portanto, em termos de edição, era muito difícil fazer ali, retirar aquilo. Ok, pois. Portanto, isto é uma das muitas coisas que pode acontecer. Há aqui muita coisa na fotomodelagem que pode correr mal. Se está com as luzes é complicado, com a diferença dos flashes. Mas acho que é algo que eu estou a fazer outra vez agora com a Raposa, no mesmo local. As ginetas desapareceram, nunca mais me apareceram na Ok. câmara. Comecei há cerca de um mês a trabalhar também com a Raposa. Mais uma vez, mas estou a pôr um flash no local para ela se começar a habituar à presença do flash e ela nunca mais me apareceu. Pois, mas sabes porquê? Não fazes ideia. Epá, já me tinha dito que bastava mudar qualquer coisa no cenário. Eu pus dois flashes e pus uma câmara, a caixa da câmara. Ela vai lá, só que fica para aí a 10 metros de distância. Ok, temos que ir com o Ela tempo, vai vai lá. se habituar outra vez e voltar a aparecer. A ideia será essa, sim. E para terminarmos aqui, gostava de acabar com esta imagem que não sei se é a primeira vez que fizeste ou não, mas que é um animal diferente e também, apesar de eu não o fotografar, mas vejo muitas vezes, né? Claro. Isto é algo que tu fazes, ou melhor, foste lá há pouco tempo, foste lá a primeira vez há pouco tempo, foste fotografá-las há pouco tempo, já as conhecias, entre aspas, pessoalmente, mas nunca as tinhas fotografado. Qual é a tua Não. história aqui com a cabra montes? Portanto, esta imagem foi em Pitões das Júnias, portanto, um local que tu conheces bem, não é? Muito bem. Sim, Foi o ano passado, em dezembro, fui com o Gilberto. Era algo que eu queria fotografar há muito tempo. Já me tinham dito, um colega meu, que já tinha ido lá com outras pessoas, que eu fisicamente não ia conseguir, porque se tivesse que descer o vale, aquele vale, fisicamente depois não, principalmente se tivesse em condições tipo de muito vento ou com neve, que eu não conseguiria e fazer se tivesse neve e muito vento é capaz de ser complicado, ia mas se ser tiver um dia complicado. normal acho que se faz, não é? Não é propriamente um passeio à beira da praia, mas faz. Sim, sim. O que aconteceu foi aqui que nós mal chegamos ao local, fizemos aquela primeira subida, aquilo nós deixamos o carro perto de um tanque, Né? fazer uma subida um bocadinho íngreme, não é? E mal chegamos nas primeiras rochas do lado esquerdo, eles estavam lá. Né? Depois acabamos por fotografar um bocadinho, mas continuamos mais um pouco, e quando voltámos atrás, eles já não estavam lá, tinham passado para o outro lado do vale. Nós estávamos na dúvida se havia ali caminho, acabamos por descer, e depois andamos praticamente o dia todo atrás delas. Chegamos a estar a almoçar à beira delas, que é uma coisa que, pronto, são animais completamente selvagens, que acabam por, no início, andar sempre ali a fugir um bocadinho, mas depois, quando elas pararam, nós também paramos também. Em termos, tivemos praticamente a almoçar ao lado delas. Em termos Elas não são muito assustadiças, especialmente aqui, porque, na verdade, apesar de serem selvagens, estão relativamente habituadas à presença de pessoas ali a caminhar, porque sim, a frequência não é gigante, não é? Mas existem, de facto, algumas pessoas a caminhar por pitões e as cabras são abundantes. Vá. Às vezes podemos nos encontrar num dia ou noutro, porque estão, de facto, noutro maciço bastante longe, mas é com alguma facilidade que a gente se cruza com elas, não é? E principalmente, tu foste em dezembro, mas se calhar se fores em outubro ou novembro, quando elas estão no cio, ainda menos querem saber se a gente está perto ou se está longe, estão preocupadas com outra coisa yeah. e dá para estar muito perto delas, sim. São bichos lindíssimos. São bichos lindíssimos. Foi uma experiência, pá, eu adorei, foi uma experiência. Fisicamente, depois voltar no final do dia foi complicado, com o peso todo às costas. É É, sempre uma das limitações, é aquele peso todo ali nas costas, quando tens que estar a fazer aquela subida depois.
A luz não foi fantástica, teve aberto, não houve nuvens o dia todo, Yeah. portanto acabamos por andar sempre, ou quase sempre, a fazer imagens em contra-luz, que acaba por ser o mais interessante. Um, Pá, foi uma experiência que eu quero voltar a repetir, se calhar com outras condições, se Sim. calhar com neve, não muita, já me disseram que acaba por ser depois complicado de circular no local, mas gostava de Às fazer vezes é com. mais complicado circular com o carro do que provavelmente a pé. É? Mas, Ok. sim, sim, se for muita neve, também agora, na verdade, não é muito comum, ah, pode ser complicado caminhar ali, pode, de certa forma, mas não acho que seja algo muito, pá, claro que vai ficar mais complicado que o que foi quando foste sem neve, não é? Mas não creio que seja, se fosse até essas rochas à esquerda, logo depois de subir aquele estradãozito, aí Exatamente. chega perfeitamente em segurança, sem qualquer tipo de problema, acho eu. Ok. Agora, se desceres do vale e voltares a subir do outro lado, aí é que depois já começa a Sim, apertar. Ali, exatamente. ali onde tu falaste, acho que é pacífico. Ok. É um sítio que eu gostei muito de conhecer e quero muito voltar lá. E para além disto, que foste lá a primeira vez fotografar as cabras, não é? Agora, Sim, então. sim. Pronto, é uma coisa que tu vais querer repetir e acho bem, porque são de facto animais bonitos e o sítio é fantástico e ainda por cima come-se muito bem naquela zona. É? Ok. Mas Que eu também é peço, preciso. peço algumas recomendações em termos de restaurante. Se tenho, Sim, depois eu peço-te. é a Casa do Preto, posso dizer já aqui. Não vale a É? pena. É onde eu vou comer amanhã ao almoço, amanhã ao jantar e no domingo ao almoço. É maravilha, maravilha. É como diz o outro, cama e mesa não se muda, cara. Não é nada. Isso. Ok. Fica registado. E para além deste animal, que pelos vistos vais voltar a fotografar, há alguma coisa que estejas agora mais concentrado a fazer ou continuas nos teus fungos e nos teus répteis e anfíbios e é por aí que vais andar? Não, agora nesta altura acabas por não ter grande coisa em termos de fungos Sim, sim, não. O acaba que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer é no futuro do teu trabalho como fotógrafo, não é? Não estou a Ah, dizer agora o futuro ok, ok. próximo, em que está tudo a dormir, dessa bicharada toda e os fungos também não andam aí. Há uma coisa que me falta, porque como já tinha falado contigo, não tenho neste momento nenhuma lente zoom, nem tenho uma lente que me Hum. permita fazer um bocadinho de paisagem, acabo por ter só lentes fixas, o que me limita muito. Quero fazer paisagem, queria fazer um Ok, bocadinho de paisagem. Pá, não é que eu partilho muito, até porque nem tenho atualmente nem tenho o site, não é? Mas acho que ia adicionar um bocadinho mais ao portfólio, digamos. Acho que ia completar um bocadinho mais e eu gosto de saber um bocadinho de cada. yeah. Aliás, até gosto de fotografia de estúdio, aquela ideia dos tenutes, aquilo acaba por vida de fotografia de estúdio. Yeah, É sim, de, sim, sim, é de canais do YouTube que eu vou vendo, a forma como condicionas a luz, como direcionas, acaba por ser de outras coisas. claro, sim, E sim. falta-me um bocadinho a fotografia de paisagem. E eu, quando estive em Pitões, embora eu só tinha 300 milímetros comigo, quando estava mesmo lá em cima, eu via a luz a entrar pelas árvores e a pintar as árvores só na parte de cima das árvores e fiz umas imagens até interessantes, acho eu. E falta-me um bocadinho isso, isto é, falta-me ter um bocadinho uma lente que me permita tudo. Alguma versatilidade, não é? Aquilo que tu dizes na tua fotografia de paisagem, isto é, encontrar o caos, encontrar uma harmonia dentro daquele caos todo que às vezes são os bosques e é por aí. Sim, eu acho que a fotografia de paisagem às vezes é um bocadinho vendida como a ovelha negra, né? Porque supostamente é uma coisa muito fácil de fazer, que é só lá estar e fotografar. Não, desculpa, eu aí dou-te um valor enorme e a quem faz principalmente ou exclusivamente paisagem, porque tu estás muito dependente de muita coisa. Estás. E principalmente quando é este tipo de fotografia de montanha feita nesse sítio que tu conheces, que foste lá ao Jerez, não é? Porque podes fazer fotografia de montanha em muitos sítios em que não é propriamente difícil de fazer. Vais para a Serra da Estrela, fotografas montanha da estrada e está a fotografia feita, não é? Mas ali no Jerez os acessos não são fáceis e há sempre um investimento de tempo e investimento físico e muitas vezes psicológico quando se está sozinho na serra, que nem sempre é fácil e às vezes vimos embora Sem de nada. mãos a abanar, não é? É, Acontece. E sim, é complicado. E depois, até podes estar lá e ter a luz certa, etc. Mas também, se não sabes o que estás a fazer, podes não aproveitar o que está a acontecer, não é? Também já me aconteceu, como é óbvio, mas acho que não é um tipo de fotografia fácil porque
acho que exige muito no que respeita à composição, né? Porque é isso que vai fazer com que as coisas funcionem ou deixem de funcionar, e eu acho que é a parte mais complicada da fotografia, é a composição e não a técnica. A técnica nós aprendemos com alguma facilidade e num tempo relativamente curto, e a composição pode demorar mais tempo, acho eu. Ou temos alguma sensibilidade à partida, não é? Também acontece em algumas pessoas, mas se não tivermos, demora um pedaço até a coisa às vezes funcionar. Mas pronto, Isso acaba por ser, por exemplo, isso estavas a falar da composição, acaba por ser das poucas coisas úteis que eu tenho, por exemplo, da minha formação em Belas Artes. Havia sim. uma disciplina que era estudos da composição, que nos Yeah, ensinava as linhas de força, as massas, porque é que se deve colocar aquilo ali e não no outro lado. Tentar olhar para duas imagens praticamente iguais e tentar explicar porque é que tu gostas mais daquela e não da outra que está praticamente igual ao lado. sim. Tentar, e tentar explicar à pessoa ou a outra pessoa porque é que tu gostas mais daquilo. E às vezes, para quem não tem alguma sensibilidade, isso é complicado. Tu sabes que gostas mais daquela, mas não consegues explicar porquê. E isso é muito importante e eu revejo muito na forma como tu, às vezes, epá, explicas as linhas de força, porque é que isto funciona assim, Sim, pode não funcionar para os outros, mas porque é que para mim funciona assim, e acaba por ser das poucas coisas que eu tirei em termos de yeah. ensino, das poucas coisas que eu consigo aplicar hoje em dia na Mas minha. é algo muito No que eu importante, faço. né? É algo muito importante. É algo É, muito importante. sem dúvida. Hugo, muito obrigado por este bocadinho. Foi um prazer estar aqui contigo. Gostei muito de estar aqui e acho que toda a gente gostou das tuas partilhas. É. Obrigadíssimo O e prazer espero foi que todo tenhas também meu. gostado deste bocado e Sim. até uma próxima. Obrigado, mano. Até à próxima. Obrigado. Um abraço. Tá, foi um gosto.